Olá pessoal, contar rapidamente a história da Fleck. Ela nasceu há mais de 10 anos, ainda na residência do diretor, Jailson Nunes, quando ele fazia concertos dos tradicionais carregadores que a gente conhece, esses carregadores comuns do dia a dia. Os carregadores chegavam com algum defeito até ele e, além de consertar, ele fazia um sistema para que aquele defeito nunca mais retornasse a acontecer. Com o conhecimento do dia a dia que ele foi desenvolvendo para que aqueles problemas não mais acontecessem, lá no ano de 2011 surgiu a Fleck Carregadores, pois ele já tinha sistemas para proteção de todo o circuito, de todo o sistema. Aquele problema tradicional de dar partida no carro com ele ligado, ligação invertida e acabar danificando. Então tudo isso ele acabou desenvolvendo um sistema de proteção e fez com que lá no ano de 2011 se tínhamos o melhor carregador de baterias do mercado. Em 2011 a empresa surgiu nos fundos de uma revenda de veículo. Alguns meses depois já foi para o trevo da cidade de Braço do Norte, um espaço muito maior. Em 2017 ela ficou pequena novamente, fizemos uma nova mudança e no ano de 2021 uma nova sede, 4 vezes maior do que a atual, e estamos em mudança daqui a alguns dias. Área de atuação. Os carregadores de baterias estão presentes em qualquer mercado que tenha bateria, como por exemplo a linha de telecomunicações, seja de internet, seja de telefonia, porque esses sistemas, quando falta energia, eles não podem parar de operar. Mesma coisa o sistema de segurança. Se falta energia lá no seu endereço, na empresa, na sua casa, esse sistema não pode parar de funcionar. Então, baterias, um carregador ligado 24 horas e esse sistema funcionando o ano todo. E, brevemente, esses formatos eles são chamados de no break. Numa tradução livre aí para o português, seria um sistema que não para, no break. E é um produto ligado 24 horas para que naquele momento em que falta energia, por exemplo, as baterias assumam o sistema e quando retornar da queda de energia, os carregadores rapidamente recarregam aquilo que foi gasto e continuam mantendo a bateria com carga completa para uma nova queda de energia. Além do mais, nossos produtos eles também se fazem presente na linha de carros elétricos, por exemplo, carro de golfe, esses carros tradicionais elétricos que a gente conhece como bike, veículos de modo geral, como empilhadeiras. Hoje as empresas não utilizam mais empilhadeiras a combustão, até porque dentro de uma empresa fechada aquela fumaça ali fica, então o mercado da empilhadeira elétrica ela cresceu bastante. E temos o setor automotivo, que é atendido através de autoelétricas, oficinas, carro, moto, embarcação, antigos, né, caminhão, som automotivo, motorhome, trailers. Então é um mercado super amplo. Hoje no Brasil já temos mais de 100 milhões de veículos, desde um trator a uma moto, carro, caminhão, e isso tudo o nosso produto está pronto para atender. Nós temos 3 linhas de produtos. Vamos falar separadamente de cada uma delas. A linha de acessórios, os carregadores de baterias e os inversores de tensão. Vamos lá? Falando dos acessórios, também vendemos somente as garras em 3 modelos, 50, 200 e 500 amperes. São 3 modelos de garra com tamanhos diferentes. E também cabos de transferência, aquele famosa ponte entre uma bateria e outra para poder fazer um auxílio na partida do veículo ou diversas outras aplicações. Nosso grande diferencial está na resistência do produto, na qualidade, no acabamento. Esses dias, fazendo uma pesquisa de mercado, eu acabei encontrando um modelo de 800 amperes. E aí eu até achei interessante, eu acabei pensando, pô, talvez seria legal a gente ter um modelo de 800 amperes, porque o nosso maior é 500. E aí eu fui ver as especificações desse cabo que se dizia que era 800 amperes. Ele tinha um cabo de 8 milímetros, 800 amperes, 8 milímetros. Olha só, pessoal, 10 milímetros para 200 amperes,
20% mais grosso o cabo, suportando 200 amperes, que é o ideal, né, que a gente entende que seria uma boa aplicação. Aquele que se dizia que era 800 amperes é um cabo mais fino do que o nosso, que é de 200. Então, nosso maior concorrente no mercado hoje. Mentira de potência. É muito simples, muito fácil você pegar qualquer produto e dizer que ele suporta mais potência, porque no dia a dia, para o uso do hobby, muitas vezes, né, você não precisa daquela potência. Então, um modelo, às vezes, de 100 amperes jamais que atende a maioria das situações, e aí é por esse motivo que alguns fabricantes acabam rotulando uma potência que não existe. Testador de baterias, o nosso modelo TBF 2000. 2000 porque ele vai até 2000 CCA. CCA, na tradução para o português, é corrente de partida frio, ou seja, qual é o pico daquela bateria. Ele é medido em CCA. Esse produto aqui ele é indispensável para qualquer loja de bateria. Qualquer revendedor de baterias precisa desse equipamento. Não só o revendedor de bateria, mas aquele cara que também que mexe com alternador de veículos e tudo mais, uma mecânicas, oficinas em geral. Porque, além da análise completa da bateria, ele testa se o veículo está carregando a bateria, porque às vezes o alternador está com defeito, o sistema de partida, quanto que está consumindo de pico, quanto está caindo, né, a tensão naquele momento, porque é muito comum, às vezes a pessoa vai lá, bota uma bateria nova e esquece o farol ligado, aí ela pede garantia da bateria, porque a bateria descarregou. Mas uma bateria é igual uma caixa d'água. Se você esvaziar ela, ela aceita ser enchida novamente, mas você tem que encher. Ela não tem vida suficiente para automaticamente se recarregar. É o alternador do veículo que carrega ou um carregador de baterias como o da Fleck. Então, eliminando garantias nas lojas que vendem baterias, porque ele vai fazer uma análise da bateria e vai dizer: bateria boa, apenas recarregue. Assim como ele também pode dizer bateria sem condições, substitua. Ou bateria boa, que realmente ela está boa. Então ela faz uma análise muito simples. São praticamente dois botões que a gente utiliza, para frente e para trás, aqui, que é o ESC e Enter. Numa forma muito simples, não tem problema se ligar invertido. Ele faz uma análise completa da bateria. Fique à vontade em acessar o nosso canal no YouTube. Lá tem vários vídeos desse produto aqui em teste, em funcionamento. E agora vamos falar dos nossos carregadores 12 volts, nossa linha portátil. Mas antes, nós vamos falar sobre uma informação. Ampere, ampere, amperes. Acredito que você já tenha ouvido essa palavra. Ela é a unidade de medida de corrente elétrica no sistema internacional. Então a gente pode assimilar ampere, amperes, né, como se fosse litros d'água. Então, por exemplo, aqui uma bateria de 100 amperes. Ela suporta, né, ou seja, ela tem capacidade de armazenar 100 amperes. É como se fosse uma caixa d'água tendo capacidade para armazenar 100 litros. É a mesma analogia. E o nosso carregador, ele é, por exemplo, o F80, 80 amperes por hora. Se uma caixa d'água totalmente vazia tem 80 litros, em uma hora ele conseguiria encher essa caixa d'água, simulando que ele fosse uma bomba d'água. É a mesma coisa com a bateria, 80 amperes por hora, ou seja, se a bateria é de 80 amperes e estiver totalmente sem carga, que é muito difícil de acontecer, então em uma hora aproximado ele está com carga completa. Nosso modelo F6, que é o nosso modelo menor, ele é 6 amperes por hora, então 10 horas ligado, ele carregaria 60 amperes. Então não é porque ele é só 6 amperes que ele só carrega a bateria de moto, porque é de 6. Ele carrega qualquer quantidade de bateria, qualquer tamanho de bateria 12 volts e qualquer tipo de bateria 12 volts. O que muda de um para o outro é o tempo em que vai levar para encher a caixa d'água. Então, quando a gente fala de um F6 até 6 amperes por hora, F80 até 80 amperes por hora. Por que até? Porque ele carrega entre 0 e 6. Por exemplo, o F6 aqui. Se a bateria estiver totalmente carregada, não tem por que ele ficar inserindo 6 amperes por hora, porque a bateria já está com carga completa. Então é por isso que a palavra é até. Porque ele só vai inserir na bateria aquilo que realmente
precisa. Então pode ser às vezes 1 ampere, meio ampere, 0,1 ampere. Então ele auto se regula conforme a necessidade da bateria. Garantia. Ela pode ser feita numa autorizada, pode ser feita numa loja credenciada e em alguns casos a gente também faz troca por novo quando necessário. Toda a linha de carregadores são 2 anos de garantia. O que acontece algumas vezes é o cliente querer fazer a substituição de um carregador como esse por novo. Então, antes de qualquer solicitação de troca ou algo parecido, fique à vontade em encaminhar para o saque. Um produto como esse, por exemplo, a gente infelizmente não consegue substituir por novo porque a gente vê que realmente foi bem utilizado. Inclusive, está tudo amassado, é super sujo. Então, é um produto que a gente sabe que ele já está funcionando há mais de 1 ano. Então, não conseguimos fazer a troca por novo. Mas, quando o saque identifica que podemos fazer uma troca por novo, eles imediatamente já fazem a autorização e substituem um produto por novo. Quando a gente dá 2 anos de garantia, é sinal de que realmente o produto nosso dá muito pouco defeito, quase zero. Mas nós somos reféns de fabricantes internacionais de componentes, então é comum uma pequena variação de componente entre um e outro e às vezes com o passar dos meses, ou anos, acaba dando defeito. Falando aqui dos nossos carregadores agora, modelo F6 SD. SD, bem fácil a explicação, sem display, ou seja, ele funciona exatamente igual ao outro modelo, porém não tem display. E agora temos o modelo F6 com display, ou seja, com amperímetro, que informa quantos amperes está sendo inserido na bateria. Lembra daquela analogia que eu fiz com 1 litro d'água? Então, por exemplo, essa bomba d'água aqui, ele informa quantos litros de água está indo para a caixa d'água. Ou seja, o carregador ele informa quantos amperes está sendo inserido na bateria. Ele pode ser ligado invertido, tem aqui, ó, quando você liga errado, polo invertido, conectado que eu liguei corretamente, proteção. Sabe o RPM do veículo, que ele vai lá em 7, 8 mil giros e faz o corte de giro? Esse sistema de proteção é parecido. Ele informa em que o produto está em potência máxima e ele simplesmente se protege. Não tem nenhum problema de deixar ele trabalhando com potência máxima, mas é claro que a bateria vai acabar descarregando caso esse consumo seja ligado o ano todo, por exemplo, Então é sempre o ideal colocar um carregador, caso fique ligado 24 horas o ano todo, que ele consiga suprir a capacidade de consumo que lá se possui. Então temos também o modelo F10 sem display, mesmo funcionamento, só não tem o amperímetro, que informa quantos amperes tem na bateria. E agora também temos o modelo com amperímetro, que informa quantos amperes está indo para a bateria. F15. Daqui para frente, todos os nossos carregadores já são bivolt automático. Ou seja, o único botão que tem é o liga e desliga. Você pode fazer ligação invertida, dar partida com ele ligado, então ele se protege de qualquer mau uso. Então F15, que é 15 ampere por hora, então 10 horas ligado, capacidade de recarga de 150 ampere. Se nós deixar ele ligado 24 horas, 15 ampere vezes 24 horas, 360 amperes. Então imagina que a bateria do cliente é 200 ampere. Então ali, talvez totalmente sem carga, que é muito difícil acontecer. Ali no máximo 12, 15 horas ele carregaria por completo, porque são 15 amperes por hora. 30 amperes por hora, 50 amperes por hora e 80 amperes por hora. Da nossa linha portátil, o F80 é o nosso modelo maior. Vamos aqui algumas características: 2 anos de garantia, certificado pelo Inmetro, projeto exclusivo da Fleck, cooler para refrigeração. É tradicional que as empresas às vezes façam uma caixa gigante para que o calor saia, Aqui não, aqui a gente tenta usar o modelo mais compacto possível para ficar até mais cômodo e aí utiliza o sistema de ventilação forçado. Transformador invernizado, caixa galvanizada, isso tudo para que o produto realmente possa durar anos e anos. Uma informação super importante aqui: voltagem de acionamento automático, 1,5 volts. O que é essa informação? Essa informação é a tensão que
ele inicia a recarga. Como você sabe, nosso carregador você pode pegar uma garra e encostar uma na outra, que não tem problema nenhum. Ele tem 0 volts ali. Porém, ele precisa carregar. E quando que ele carrega? Quando você ligar corretamente na bateria e nessa bateria tiver mais que 1,5 volts. Então ele inicia a recarga. O que pode acontecer algumas vezes é você esquecer o farol do carro ligado e a bateria zerar por completo. 0 volts. Ficou às vezes a noite inteira ligada e você esqueceu e a bateria descarregou completamente. Nesses casos, basta você retirar o polo positivo da bateria, que em questão de 1, 2 minutos a bateria já vai dar 2, 3, 4 volts. E aí, como a gente sabe que acima de 1,5 volts ele aciona, então ele vai carregar essa bateria mesmo totalmente esgotada. Ele só precisa de 1,5 volts para acionar. E quantas baterias eu posso recarregar com essa linha de carregadores? A resposta é quantas baterias você precisar. Ligando em paralelo, que é o positivo com positivo, negativo com negativo, você pode ligar quantas baterias você quiser. Até uma observação bem importante, ao lado de alguns carregadores, tem uma informação de, no máximo, sugerido bateria de 60 amperes. Essa informação é uma solicitação do Inmetro por medidas de segurança, é legislação. Mas, como vocês sabem, nossos carregadores de bateria são super inteligentes, possuem um sistema muito avançado e podem recarregar qualquer quantia e qualquer tamanho de bateria. Olha aqui um F10 recarregando 19 baterias em paralelo. Olha só, positivo com positivo, negativo com negativo. O carregador lá na ponta carregando, vai mandar carga para todas elas. É claro que se usasse um modelo maior, por exemplo de 80 amperes, a recarga aconteceria talvez em 10, 12 horas, aconteceria tranquilamente todas elas, né? Um modelo de 10 amperes, aqui nós temos mais de 1000 amperes em baterias, então ele vai demorar aí, se tivesse totalmente sem carga, né? Às vezes 100 horas, que daria 3 dias de recarga, né? Mas vai carregar. Linha 12 24 volts automático. É muito comum o cliente pedir um carregador de baterias para caminhão. O que o caminhão tem de diferente? Sistema 24 volts. E o que é o 24 volts? Nada mais é do que duas baterias ligadas em série. Aqui nós temos uma bateria 12 volts, aqui outra bateria 12 volts. E a ligação em série faz com que eu tenha 24 volts. Nós temos aqui o negativo e o positivo da outra bateria. Essa ligação soma 24 volts. Mas eu tenho aqui 12 volts ainda por bateria. Que é possível, por exemplo, usar um carregador 12 volts nosso tradicional e carregar uma bateria por vez, em vez do 24. Inclusive, é a melhor forma de recarga, porque é muito comum uma bateria descarregar mais do que a outra. Olha só, essa aqui está verdinha, né? E essa aqui está vermelha, porque às vezes está carregando demais quando você carrega em 24. E esse problema, ele inclusive acontece no caminhão, porque o alternador do veículo é 24 volts. Só que ele não consegue distribuir a carga igual para as duas baterias. É muito comum uma bateria carregar mais do que a outra. Principalmente quando no caminhão, por exemplo, se tenha lá um rádio aqui ligado na bateria 12 volts. Porque o rádio é 12 volts, mas o caminhão é 24. Aí o pessoal da autoelétrica às vezes ligou só numa bateria, né, para poder ligar esse rádio, e acaba desequalizando as baterias. Então nós temos uma linha RNew, que é 12 e 24 volts automático. Lembra que eu comentei que acima de 1,5 volts nossos carregadores iniciam a carga em 12 volts? Quando ele identificar que a bateria está com mais de 18 volts, aí ele automaticamente aciona o sistema 24 volts. Esse produto, mesmo sendo 12 e 24 volts, ele só tem um botão, liga e desliga. É bivolt automático, ele entende se é 12 ou 24 volts na saída e é o modelo que o pessoal das oficinas mecânicas, autoelétricas mais gostam. É um modelo com rodinha, ele tem um alça para transporte, então você destrava aqui a alcinha e aí você levanta ela para que você faça ela no mesmo formato de uma mala de viagens. Temos modelos, são 3 modelos 12 e são 3 modelos 12 e 24 volts nesse formato. Uma informação bem interessante.
O modelo dele, F150, é informação de pico, ou seja, ele auxilia na partida do veículo, por exemplo, com até 150 A. Naquele momento em que você vai lá virar a chave do veículo, né, seja um carro, um caminhão, né? E por hora ele recarrega 60 amperes. Ou seja, potência de pico, aqui declarada, e potência de amperes hora. Então, ele é 60 amperes por hora. Como nós sabemos, se eu deixar ligado 10 horas, ele recarregaria, né, 600 amperes, se as baterias precisassem, é claro, né? Porque ele só carrega aquilo que precisa. Temos também uma linha com 3 modelos, somente 12 volts, porque às vezes o cliente só quer trabalhar com 12 volts, mas os modelos que mais vendem é os modelos 12 e 24 volts, porque as autoelétricas trabalham muito com carro e caminhão, que aí no caso do caminhão é 24 volts. E essa mesma especificação de 12 e 24 volts nós temos na linha SR, só que no modelo portátil, para que você tenha um produto mais compacto, para que você possa transportar mais facilmente. Então, 30 amperes de pico e 10 amperes por hora. 100 amperes de pico e 40 amperes por hora. 150 amperes de pico e 60 amperes por hora. 12/24 volts. Mesmas descrições, por exemplo, voltagem de acionamento, né? 1,5 volts, transformador envernizado, 2 anos de garantia. Então, o que diferencia da linha SR, por exemplo, é que ele também possui o 24 volts, coisa que só está disponível lá nessa linha. Os outros modelos são somente 12 volts. Então, lembrando que 24 volts nada mais é do que 2 baterias ligadas em série. Existe sim baterias 24 volts, não é comum, até porque elas são super caras, mas nos veículos é mais comum utilizar 2 baterias 12 volts ligadas em série. Além de sair mais barato, é o sistema mais convencional, que inclusive vem de fábrica. E também temos um carregador projetado para carregar baterias em série ou várias baterias de tamanho diferente. Baterias em série é o positivo de uma bateria ligado no negativo da outra. Então, aqui nós temos 24 volts, né, de 2 baterias, 36, 48 e assim vai. Então, 10 baterias, por exemplo, né, vezes 12 volts igual 120 volts. Tem equipamentos que funcionam com tensão maior, corrente contínua, né, então é utilizado bateria para essa ligação. Temos para isso o modelo F10X4, ou seja, é um carregador de 10 amperes com 4 saídas. É como se fosse 4 carregadores de 10 dentro dele. E temos ele na versão com 8 saídas, como se fosse 8 carregadores de 10 amperes dentro de um único produto. E eu posso ligar aqui esses 8 carregadores tudo numa bateria só ou em baterias de diferentes tamanhos. O mais comum é para essa aplicação, baterias em série, e cada carregador recarrega uma bateria, para que eu tenha uma carga exatamente igual. Tá vendo que todas as baterias estão tudo verdinha, bonitinha, né? Porque cada carregador carregou perfeitamente cada bateria. Porque quando a gente carrega com alta tensão, eu pego aqui um carregador de 70 volts, por exemplo, né? Só uma simulação aqui para 5 baterias, né? 5 baterias vezes 14 volts é o mesmo que 70 volts. Então, pego um carregador de 70 volts e carrego aqui. Então, as da ponta normalmente carregam menos e a do meio está fervendo. E aí eu risco de danificar. Então, por isso que nós desenvolvemos esse carregador com várias saídas para que eu possa ligar cada saída em uma bateria. Empilhadeira, bike elétrica, vários veículos usam sempre 4 baterias em série. Então, aquele modelo X4, eu ligo aqui um carregador em cada bateria e cada bateria vai receber a carga correta conforme a necessidade dela. Então, se eu jogo carga tudo de uma vez só para todas elas, elas não conseguem distribuir entre elas a carga, e é onde acaba dando esse problema das baterias do meio normalmente recarregarem demais. Inclusive, esse sistema é muito comum em som automotivo de grande porte. O pessoal utiliza amplificadores de alta tensão e precisam de 2, 3 até 4 modelos
com 8 saídas, porque usam mais de 20 baterias ligadas em série. Temos também uma linha de autotransformadores. O que o autotransformador faz? Pega a energia em 110 e entrega a 220, ou vice-versa, no mesmo produto. Entra a 220 e sai 110. 110, 127 é a mesma coisa. É questão de pronúncia mesmo. Algumas regiões falam que é 127, outros falam que é 110, mas a tensão em si é a mesma. Temos modelos de 300 até 6000 VA. A função desse produto é pegar a tensão da sua residência ou dobrar ela, no caso de 110 para 220, né? Ou diminuir pela metade, de 220 para 110. Às vezes você mora em outra cidade e aí se desloca para uma outra região, que é uma outra tensão dos seus eletrodomésticos. Então, para você não ter que vender geladeira, micro-ondas, freezer, você pode comprar um autotransformador e ligar os seus equipamentos elétricos. Fique atento, porque uma geladeira, por exemplo, tamanho médio, ela consome algo em torno aí de 400 watts. Então, o ideal para uma geladeira é o ATC 750, que ele é 750 VA e 525 watts. Então, uma geladeira aí que vai consumir os seus 400 watts, né? O ideal é ter pelo menos um ATC aí que tem essa potência disponível, né? Porque se você comprar um com menor potência, o risco é de não ligar o seu equipamento. E nós temos um modelo inteligente. Inteligente por quê? Porque ele elimina o risco de mau uso. Daqui a alguns dias nós vamos ter esse modelo inteligente nesse mesmo formato aqui, nesse modelo padrão. E o que ele tem de inteligente? Ele identifica se você ligou errado. Por quê? Se eu pegar a energia da minha casa, que é 220, e ligar no 127, o que vai acontecer? Ele vai dobrar a tensão e ele vai sair 440 aqui. Então existe o risco da ligação errada. E aí, nosso modelo inteligente ele acaba eliminando esse risco de ligação. Então daqui a alguns dias ele vai estar também nesse formato aqui. E nós temos uma linha também de inversores de tensão, senoidal e semissenoidal. 12 para 110, ou seja, eu posso pegar a energia das minhas baterias e fazer virar 110 ou 220 volts. Tanto 12 ou 24 volts para 110 ou para 220 volts. Nós temos modelos de 600 watts de pico, 1600, 2000 watts, 3000 watts, 4000 watts e 6000 watts na versão semissenoidal. Eu já vou explicar o que é o semissenoidal. E alguns diferenciais sobre os nossos produtos. Eles possuem aqui uma conexão remota. Por exemplo, no motorhome, que é muito utilizado esse produto, o pessoal às vezes deixa num bagageiro do ônibus, né, que normalmente é feito em veículos grandes, como vans. E aí, para que você toda vez não precise ir lá naquele local que está escondido, fazer o liga e desliga, você vem aqui, utiliza um plug P4 e coloca um interruptor. Então você coloca a ligação desse produto do lado da porta, onde você faz o acionamento à distância. Ele também tem LEDs indicativos que vai informar se a carga está correta das baterias. E nos modelos com senoidal puro, tem a tensão da bateria e a tensão de saída, que aqui vai ser 110 ou 220, né? E aqui 12 ou 24 volts. Ele tem proteção por baixa tensão, então caso a bateria estiver muito descarregada, ele faz um alerta. E aí os modelos senoidal puro, já vamos explicar também o que é o senoidal puro. Modelos a partir de 3000 watts de pico, 3000, 4000, 6000, 8000 e 10.000 watts de pico, 5.000 watts nominal. Todos os nossos modelos, eles possuem proteção contra a sobrecarga. Então, por exemplo, uma furadeira, ela em torno de 800 a 1000 watts, né? Se eu ligar num inversor de 600 watts, o máximo que acontece é que não vai funcionar, porque ele não tem potência suficiente para isso. É muito comum que outros inversores eles acabariam sendo danificados, porque a furadeira tem um consumo muito alto e acaba danificando o inversor. Então temos também aqui proteção contra baixa tensão e alta tensão.
Então, quando chegar lá em 10 volts e meio por bateria, nós aqui o inversor vai fazer um bip, né, um ruído, informando que ele vai desligar daqui a pouco, devido à questão da baixa tensão. E a mesma coisa por alta tensão. Às vezes um problema no alternador ou numa fonte que está carregando demais, acaba avisando também que está com sobretensão. E aí o que é o senoidal e semissenoidal? Senoidal é essa onda aqui totalmente limpinha, que nós temos inclusive na tomada da nossa casa. É a mesma energia. Então quando o seu cliente pede um inversor senoidal puro, ou você oferece um senoidal puro, é porque ele possui essa onda aqui totalmente limpa. O semissenoidal, ou onda modificada, como o pessoal também chama, também tem formato de onda, porém ele não é tão plana, tão lisa como na versão do senoidal. E aí, essa é a onda quadrada. Tem equipamentos que funcionam com onda quadrada. Todos os equipamentos funcionam com semissenoidal, mas tem alguns produtos que o ideal é usar senoidal, como geladeira, freezers, ar-condicionado, por exemplo, que eles acabam tendo uma melhor eficiência, mais vida útil, menos consumo de bateria quando você utiliza a versão senoidal. Então nossos inversores temos na versão semissenoidal ou na onda senoidal. Essa é a diferença de um para o outro. E quando que eu aplico um ou outro, né? Semissenoidal, o que eu posso ligar nele? Forno elétrico, secador de cabelo, sanduicheira, em resumo, qualquer coisa funciona com semissenoidal. Mas quando que eu aplico então o senoidal? Porque é mais vantajoso usar o semissenoidal, que é mais barato. O senoidal puro, ele é indicado para produtos que possuem transformador e motor elétrico por indução, que vão operar sempre por muito tempo, né, todo dia. Exemplo: geladeira, ar-condicionado, ventilador, exaustor, bombas periféricas, compressor de ar. Mas, por exemplo, um ventilador, às vezes você usa lá uma vez por semana, uma vez por mês, você não vai usar ele todo dia. Então, tranquilamente poderia utilizar aqui num semissenoidal. Mas é claro que ele funcionaria melhor com senoidal puro. Ele faria com que tivesse menos consumo de energia das baterias, né? Até inclusive tendo um pouco mais de força para esses motores. Uma analogia que eu sempre costumo dizer: o semissenoidal, ele é o GNV dos veículos. O carro funciona com GNV, mas se fosse a gasolina original, como foi projetado para funcionar, ele funcionaria melhor. Então, uma analogia seria essa, né? Semissenoidal funciona qualquer equipamento, mas com senoidal puro ele funciona ainda melhor. Então, nós temos contas para dimensionar inversor elétrico, motores elétricos, né? E aí, caso você precisar de ajuda, chame nosso saque, fique à vontade. Nós fornecemos esse cálculo para você, para poder entender como calcular, né, um inversor para tocar um motor. Solda elétrica também é possível, e a conta é simples. Pega a potência da solda elétrica, faz vezes 60 volts, que é mais ou menos a tensão que sai aqui. Então, nós temos aqui, por exemplo, 120 ampere vezes 60 volts. O ideal é pelo menos um inversor de 8.000 watts aí, para que você possa extrair os 120 amperes da sua máquina de solda. Ligando o ar-condicionado, então é uma conta super simples. Isso porque ar-condicionado ele gera um pico de consumo, então é por isso que o ideal é usar pelo menos, no mínimo, essa potência. E aí lembrando, né, que quando vai operar por várias horas durante o dia, todo o ano, o ideal daí é usar senoidal puro. Mesma coisa os refrigeradores. Aqui nós temos uma indicação de potência a utilizar, né? Mas se for usar o ano todo, o ideal é que você use senoidal puro também nos refrigeradores. Energia infinita, será que existe? É muito comum as pessoas acharem que esse sistema aqui funciona. A bateria alimenta o inversor alimenta o carregador e o carregador recarrega a bateria. Funciona, mas não por muito tempo. Por quê? Todo equipamento elétrico ele tem uma eficiência que é em torno de 90%. Então vamos supor que aqui nós temos na bateria 100 watts. O inversor consumiu 100 watts, gerou 90 watts para o carregador.
O carregador consumiu 90 watts e gerou 80 watts para a bateria. Então, dos 100 watts que tinha na bateria, só retornou 80. Então, como não tem energia externa de alimentação, essa bateria logo ela vai ficar sem carga e aí vai desligar o inversor e vai desligar o carregador. Então, por esse motivo, isso aqui não funciona. Para funcionar, você precisaria ter energia externa, como por exemplo, placas solares. Você, através das placas solares, recarrega as baterias alimentam um inversor e aí você possui 110 ou 220 volts em qualquer lugar, num sítio, ou em resumo, qualquer lugar. Essa mesma aplicação é feita em barcos e no barco, inclusive, você tem um motor a diesel que tem lá o alternador que poderia ajudar a recarregar as baterias, né? Além das placas solares. E o mais famoso que é o mercado de motorhomes e trailers. Eles sempre possuem placas solares. Quando estão em viagem, tem o alternador para ajudar na recarga das baterias. E quando chega no camping, lá no destino, né, põe na tomada o carregador para ajudar a carregar junto com as placas solares. Porque às vezes pega uma semana de chuva, as placas solares geram muita pouca energia. E aí acabam não dando conta de recarregar as baterias conforme o consumo que você tem dentro do veículo. Esse sistema ele é muito comum. Um carregador carregando as baterias para que eu possa ter energia para poder gerar energia aqui na saída do inversor. Aí você deve estar se pensando, para que eu vou fazer essa gambiarra de ligar carregador, bateria, inversor, se eu posso pegar o meu equipamento e ligar na mesma tomada que eu ligaria o carregador, né? Não faz sentido. Para você entender, esse sistema a gente pode chamar de sistema no break, ou seja, um sistema que não para. Porque quando faltar energia, aonde que está a energia? Nas baterias. E as baterias conseguem continuar fornecendo energia para aquele equipamento elétrico. Eu lembro de um cliente, já faz bastante tempo, que nos procurou. Ele era um médico veterinário e ele tinha um refrigerador com milhares de reais em medicamentos dentro desse refrigerador. E de jeito e maneira, esse refrigerador poderia alterar 2 graus de temperatura. Então, quando faltasse energia, tinha que manter 2 graus funcionando. Então, quando falta energia, o carregador para de funcionar. As baterias seguram para que o inversor continue funcionando, né, entregando 110 ou 220, para que aquele refrigerador continue operando. Então, esse é um sistema no break, ou seja, um sistema que não para de funcionar nunca. E aí, para aumentar o tempo que esse inversor fica funcionando, é só botar mais baterias conforme o consumo do seu cliente. Toda torre de comunicação lá tem um sistema no break. Às vezes pode ser 12 ou 24 volts, ou 48 volts, ou até mesmo 220. Porque quando falta energia na sua cidade, lá naquela torre de transmissão, ela não corte o sinal para as cidades vizinhas que lá tem energia e acabou ficando sem internet ou sem telefone ou qualquer outro tipo de comunicação, TV inclusive, né, rádio, devido à queda de energia naquele local. Então, toda torre de comunicação, quando você identificar uma por aí, saiba que lá tem um sistema no break. E para entender basicamente o consumo, né, nós pegamos, por exemplo, os watts do equipamento. Vamos simular que a minha geladeira, micro-ondas, as luzes lá que eu montei no meu motorhome, eles somam 1000 watts, para entender a conta, né? Então 1000 watts de potência de consumo. Se eu dividir pela tensão, 12 ou 24 volts, nós descobrimos quantos amperes tem de consumo por hora. Então olha só essa conta. 1000 watts dividido por 12 volts, ou 24, né, caso for o sistema 24, eu tenho aqui, nesse caso 12 volts, né, 83 amperes de hora de consumo. Então uma simulação, 10 horas de uso, 830 amperes vai consumir da bateria. Aí você vai dizer, então se eu tiver 830 amperes de bateria, eu consigo manter esse sistema funcionando por 10 horas? O ideal seria que sim, mas não, devido à tecnologia da bateria. Se fosse uma bateria de lítio, talvez ela conseguiria fornecer toda a carga dela até com que o equipamento desligasse. Mas as baterias automotivas que a gente conhece e que é mais utilizado no dia a dia, normalmente com meia carga, ou às vezes até menos, elas já não têm mais força de manter os equipamentos elétricos em funcionamento. Então, se eu quisesse, nesse caso aqui, tentar aí manter 10 horas funcionando, né? Ou seja, esses 830 amperes de
de consumo que eu vou ter durante 10 horas, o ideal é ter pelo menos o dobro de carga. Nesse caso aqui, 1.600 amperes, né? Talvez, dependendo do seu equipamento aí, você conseguiria manter 10 horas de funcionamento. E a conta talvez inversa também funciona, para descobrir quantos watts consome, né? Alguns motores, por exemplo, ou até às vezes a geladeira, ela tá lá o consumo em amperes. Então, por exemplo, um motor consome 2 amperes por hora. Então é 2 amperes vezes a tensão, que é 110 ou 220 volts. Então, 2 amperes vezes 220 volts, 440 watts. Então, eu sei que aquele motor de 2 amperes, né, que é 220, ele consome 440 watts. Então, para dimensionar um inversor, agora eu sei que ele consome 440 watts. Se ele não tiver pico de acionamento, né, então pode colocar um inversor aí de 1000 watts nominal, por exemplo, né, para ele trabalhar com metade da potência, com folga, sem aquecer, ele tocaria tranquilamente. Mas sempre fique atento aqui, motores elétricos, as bombas, geladeira, freezer, ar-condicionado, eles têm pico de consumo, que pode ser de 5 vezes o consumo nominal. 10 vezes de pico sobre o consumo nominal, aplicando os nossos inversores. Então, fique à vontade em consultar o nosso saque para que a gente possa sempre dar o melhor suporte possível. E aqui nós temos algumas perguntas frequentes sobre inversores. Quanto tempo vai durar ligado só nas baterias? Então, como nós já descobrimos a conta, né, que é watts dividido pela tensão, sabemos quantos amperes consome por hora, então a gente consegue dimensionar agora as baterias para funcionar por um longo período. Por que um modelo tão grande do inversor se o consumo nominal é baixo, né? Como a gente viu, geladeira, ar-condicionado, bombas, motores, tem um pico que pode chegar até 10 vezes o consumo nominal. Se eu ligar uma máquina maior que a potência dele, o que acontece, né? Aquele exemplo da furadeira que eu falei. Se eu ligar uma furadeira de 1000 watts no inversor de 600, no nosso produto não acontece nada. Mas é normal que o inversor ele queime, porque ele tenta entregar uma potência que não existe. Mas o nosso, devido ter um sistema de proteção bem avançado, nada acontece. Senoidal puro ou semissenoidal, qual é a diferença, né? Como eu expliquei logo há pouco, a diferença da onda, né? Que uma é totalmente plana, limpa, né? E a outra ela tem pequenas, não vou dizer que falhas, mas pequenos interferências na onda que faz com que ele seja semissenoidal ou onda modificada, como é conhecido. Posso ligar um carregador junto com as placas solares? Deve, porque naquela semana que às vezes pega uma de chuva, não tem tanto sol, né? O carregador ajuda a manter as baterias totalmente carregadas. Minha bateria vai tocar quanto tempo o inversor? Então, agora nós sabemos calcular quantos amperes consome por hora aquele equipamento em watts, né? E aí a gente consegue dimensionar mais ou menos o quanto tempo ou quanto de bateria o cliente precisa. Então são perguntas do dia a dia que chegam até a gente, mas fique à vontade em consultar o nosso saque. Muito obrigado. A gente está no Instagram, no Facebook, no YouTube, nosso telefone, fica aqui também o telefone de contato, então qualquer coisa a gente está à disposição de vocês, tá bom? Um bom dia, contem com a gente, um abraço.